Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars The Clone Wars, dessa vez do episódio 7 da quinta temporada, A Test of Strength, um teste de força. Lembrando, Clone Wars não lançou na ordem, tem a playlist da temporada e a playlist ordem cronológica, que aqui eu recomendo vocês verem, beleza? Mas enfim, nós iremos ver hoje, né, a continuação do arco dos Younglings. Nós estamos na parte 2 de 4, então vambora! O episódio se inicia, né, falando que depois dos 6 Younglings lá, né, que são o Beth, o Zet, o Gungi, o Petro, a Ganuri e a Katuni terem passado pelo encontro lá, né, em Ilum, onde eles encontraram os cristais Kyber deles. Eles estão, né, voltando para Coruscant, né, para o Templo Jedi, em uma nave junto com a Ahsoka e o R2. Eles estão a caminho de uma jornada maior. E aí a gente vê, né, que o Petro ele tá treinando, né, com um daquelas bolas, daqueles aparelhos circulares de treinamento mesmo, que fica disparando e tal, os Jedi e os Padawans com um capacete cobrindo a vista e rebatendo. E aí, beleza, depois disso, né, a Ahsoka chega pra ver os Younglings, começa a conversar com eles e tal, e apresenta eles ao droid, designer e artesão de sabres de luz, o Huyang, que é tipo um professor e tal. Ele criou vários sabres de luz dos Jedi por décadas. E aí, tipo, ele fala que eles vão conseguir precisar saber como ativar a força do sabre e tal, porque só o cristalzinho é inútil. Precisa aprender como ativar essas coisas. E ele irá ensiná-los. Ele vê o Gund, né? Pergunta como ele imagina o sabre, mas tipo, não como ele imagina que o sabre vai ser, mas como ele imagina a pegada na mão mesmo. E aí o Gund vai descrevendo, né? E aí ele fala que ele, ao invés de usar um metal, alguma coisa assim, ele vai usar uma madeira da árvore Brylark, ou Brylark, né? Que é tão resistente quanto metal, então, beleza. E aí ele fala, né, que vai ensinar para os Younglings tudo que eles precisam, né, para montar os sabres de luz deles antes de chegarem em Coruscant. Enquanto isso, uma nave pirata, né, está seguindo a nave dos Younglings. E quem está no comando, obviamente, né, é o nosso queridíssimo Hondo Ohnaka. Por quê? Porque os cristais Kyber valem muito no mercado negro e ele quer lucro, né? Se tem lucro em algum local, o Hondo vai estar lá. Mas enfim, né, o Petro, né, ele tá com pressa para montar o sabre de luz dele. E ele fala, eu vou desafiar o Mestre Kenobi e eu vou matar o General Grievous. Só que aí, né, o professor Huyang, ele fala que o Petro, ele inverteu a matriz emissora, né, do sabre. Isso pode fazer com que a grade de força exploda. E a única coisa que sobraria, né, do sabre de luz dele seria o cristal Kyber. Ou seja, o material e o próprio Petro morreriam. Ele diz, siga os esquemas. E aí, beleza, né? Ele pede, né, pra eles continuarem lá fazendo diagramas. A Galogia, ela não consegue se concentrar direito, mas a Ahsoka fala umas palavras encorajadoras lá e diz para confiarem na força. E aí a nave começa a ser abordada pelos piratas. A Ahsoka vai até o cockpit, né, para ver com o R2 o que é que tá acontecendo. Enquanto isso, o mestre Huyang, ele pede para os Younglings guardarem, né, os cristais para dar, ou melhor, darem para ele guardar, para ficar seguro, né? E o Petro, ele finge que vai colocar o dele e fica com o cristal Kyber dele. E aí a Ahsoka e os Younglings, eles se encontram, né? A Ahsoka diz que piratas abordaram a nave e eles se escondem no duto de ventilação. Nos dutos de ventilação, a Ahsoka faz o plano dela, né? A Ganodi e o Zed, eles vão ir até o cockpit, encontrar o R2 e protegê-lo, né? E aí eles vão ficar mantendo contato com o pessoal, enquanto o Biff, o Gund, o Petro, a Katuni vão junto com o professor Huyang pro porão. E ela vai, né, tentar redirecionar a energia para os motores
para o Zet e a Ganode ativarem lá uma alavanca nos controles que vai fazer a nave meio que partir, né? Porque os piratas estão usando um tubo para se conectar na nave deles. E aí com a força lá nos motores vai rachar essa passagem, vai criar um vácuo que vai puxar os piratas para fora da nave. E aí como os dois Younglings vão estar com R2 no cockpit, o resto vai estar no porão, que são pressurizados. Eles não vão ser puxados para fora, mas antes deles se despedirem, né, a Ahsoka diz: não encarem os piratas, por favor. E aí o Rondo embarca na nave, né, fala que ele vai ter lucro e tal, isso, aquilo. Só que aí, né, como se diz, os piratas disseram: ah, nós revistamos a nave e não achamos ele. Aí ele: meu Jesus, vocês são burros. Ele não falou meu Jesus, né, mas ele: meu Deus, velho, vocês são burros. Esse truque é muito antigo. Procurem nas ventilações, eles provavelmente estão lá. E aí, tipo, eles retiram, né, as grades das ventilações, só que eles são muito grandes pra caberem lá. E aí o Rondo diz: beleza, lancem fumaça dentro das ventilações, que aí eles vão ter que sair dali. E aí beleza, né? A Ganori e o Zed conseguem chegar no cockpit, se encontram com o R2, só que um pirata tava ali por perto, né? Eles conseguem. Ele vai, pega o Zed, a Ganori tenta atacar ele, só que não consegue, e aí o R2 vai dar um choque desmaiando o pirata, eles fecham a porta do cockpit com o pirata do lado de fora. E aí, beleza, né? O pessoal tá lá, né, na ventilação, a Ahsoka consegue prender a respiração dela, mas no outro lado, os Younglings, eles não estão conseguindo fazer direito. O professor Young, ele até tenta botar a cabeça pra fora. Só que aí, né, eles são encontrados pelos piratas. E aí, o Pedro, ele lembra, né, do que a matriz dele tá errada. Ele enfia lá no sabre, ele desafia os piratas, eles pegam o sabre dele, porque eles querem os cristais Kyber, né? Só que aí ele tenta ativar o sabre, essas coisas, e vai começar a explodir. E aí os Younglings se abrigam na ventilação. No caso, o Petro, a Katune, o Gundy e o Biff. E o professor Young, ele acaba sendo meio danificado pela explosão. Mas os piratas, eles desmaiam. E aí o Petro diz que eles têm que... Eles podem fugir, que nem covardes, ou podem ficar e lutar contra os piratas. E tipo, o Young, ele desaprova isso, mas a Katune diz que ela tá certa. Ou eles lutam ou eles morrem. A Ahsoka, né, ela chega, faz a redireção ela redireciona, né, a energia para os motores. Ela pergunta para o Zed e para Ganode se eles tiveram notícias dos outros Younglings, se eles chegaram no porão. Eles disseram que não. E ela: ai meu Deus, eu já até imagino o que aconteceu. E ela vai procurar os outros Younglings, né? Enquanto isso, o Biff e a Katune, né, estão lá numa sala de treino. E eles estão ajustando, né, aqueles droids de treino pro nível mais alto. Eles conseguem, né, enquanto o Gundy tá distraindo os piratas, chamando a atenção deles, eles conseguem se trancar numa sala. E aí eles pedem pra o Zet e a Ganode apagarem as luzes e fecharem a porta, né, da sala de treinamento. Eles fazem isso. E aí os dois piratas que estão lá dentro, né, eles não conseguem se defender dos diversos tiros no nível máximo e tal, e acabam morrendo, pois é. E aí os Younglings, eles estão correndo, né? Estão correndo, abrindo a porta, só que eles se veem encurralados pelo Rondo e por mais piratas. E aí o mestre Huyang, né? O mestre não, o professor Huyang, ele consegue selar a porta atrás deles para impedir alguns piratas. Só que eles estão lá cercados pelo Rondo. E aí chega a Ahsoka, começa a lutar contra o Rondo e tal. Tipo, eles até tentam dialogar. Só que, enfim, levam num duelo onde um não quer machucar o outro, mas tipo, o Rondo quer lucro, né? E a Ahsoka quer que ele vaze dali. Os Younglings estão correndo pro porão, né? A cabeça do professor Young é jogada longe, mas eles conseguem pegar as partes do professor Young e levam para dentro do porão. E a Ahsoka manda a Ganori e o Zet executarem o plano. Eles dizem: você tem certeza dela? Façam isso agora. E aí eles fazem, né? Eles apertam a alavanca lá que faz força no motor, que abre, né, lá um espaço para o vácuo do espaço puxar
os piratas pra fora, de volta pro tubo, né, da nave deles. E a Ahsoka, né, ela consegue empurrar o Rondo e um bocado de outros piratas lá. E aí quando ela vai avisar, né, que eles estão livres, um pirata que tinha ficado acaba esbarrando nela, sendo sugado pelo vácuo. E tanto ele quanto a Ahsoka são sugados pelo tubo. Um dos piratas foi sugado pro espaço mesmo e morreu. Mas enfim, eles são sugados pelo tubo. O Zed e a Ganode, eles desativaram, né, o hiperespaço para fugir dali, assim que os piratas vazassem da nave pelo tubo, né? Só que eles não sabiam que a Ahsoka também foi puxada. Porque ela disse, ativa o hiperespaço, agora a gente tá livre. Aí ela foi, pum, atingida. Mas enfim, eles ativam, conseguem fugir pelo hiperespaço, né? E aí eles falam pro professor Huyang que vão consertá-lo, tentam contatar a Ahsoka no comunicador, mas não conseguem, porque ela não tá ali, né? E aí corta pra nave do Rondo com a Ahsoka prisioneira e tal. Ele disse que tentou fazer o máximo, mas ela fez pra não machucá-la, essas coisas, mas ela fez ele perder lucro hoje. Então ele vai tentar uma forma de transformá-la em lucro. E um dos capangas, né, do Rondo desacorda a Ahsoka. E assim acaba o episódio. Nossa, gente, que tenso, hein? Mas é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Me siga nas minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição. Fiquem com Deus, coração. Jesus te amo. Um forte abraço. Até a próxima. E que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.